Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Jin Takahashi, sou artista plástico, resido no Japão há 27 anos e tenho feito vários vídeos para vocês dando dicas na confecção de máscaras de Veneza. Faço máscaras já há alguns anos e resolvi trazer para vocês as minhas técnicas, as minhas experiências em relação a isso. No vídeo de hoje eu gostaria de falar para vocês sobre as influências que a cultura pode ter na confecção e na criação das suas máscaras. Uma vez que eu vivo no Japão há muito tempo, em algum momento eu percebo que as minhas criações elas tendem a serem vinculadas às coisas que eu vejo no Japão. A arte japonesa, as cores que o japonês utiliza na confecção de suas artes também, no material que eu tenho disponível para mim. Então, a memória visual que você tem, obviamente vai influenciar diretamente no seu processo de criação. Vamos supor que você viva na África, por exemplo, você terá outras memórias visuais, tanto das cores, que é um lugar muito colorido, tem a questão da natureza, dos animais, e isso obviamente vai influenciar na sua criação. Se você observar as artes que são feitas, por exemplo, na África, elas tendem a ter uma característica específica do local. Se você observar as artes que são feitas no Egito, você vai também observar que elas têm uma característica específica, com tons de dourado, com tons de azul royal, né, que eram utilizados em uma época bem distante no Egito. Se você observar, por exemplo, as artes que são feitas na Ásia, elas terão uma outra característica. O que eu quero dizer para vocês é que a cultura que você vive, que você está imerso, vai obviamente interferir diretamente no seu processo de criação nas máscaras, sejam elas uma réplica das máscaras de Veneza ou não. Então, se você mora no Brasil e nunca saiu do Brasil e tem a sua memória visual e cultural será somente o Brasil como referência, obviamente isso irá interferir ou acrescentar ou agregar no seu processo de criação das suas máscaras. E é bem interessante isso porque você cria uma identidade naquilo que você faz. Você cria uma característica específica e absolutamente única naquilo que você cria. Eu vou dar um exemplo bastante simples para vocês. Eu tenho algumas máscaras aqui e, de forma geral, as minhas máscaras elas tendem a ter, por exemplo, uma pedraria, né, no local onde nós temos o terceiro olho, ou na testa, que seria realmente no terceiro olho, né? Então, no local onde teríamos o terceiro olho. Eu acredito que isso tem a ver com a influência minha da cultura indiana, uma vez que eu viajei pela Índia e gosto muito também da cultura e tudo mais, da arte indiana, por exemplo. Então eu acho que isso de alguma forma influenciou também na criação das minhas máscaras. E isso é uma coisa que mesmo na Itália, mesmo em Veneza, você vai encontrar as pedrarias também, nessa região da fonte das máscaras, o que dá a ela um ar bastante luxuoso, mas que não necessariamente você precisa colocar. Isso obviamente vai depender da característica que você queira que a tua máscara tenha. Sendo assim, não se prenda somente a fazer uma réplica de alguma coisa que você tenha visto, que você tenha achado interessante. É bacana quando você utiliza toda a sua memória visual que você teve e também as informações da cultura que você está imerso para o teu processo de criação. E obviamente você vai conseguir fazer um trabalho bastante interessante. Então tá aqui, deixo a minha dica para vocês sobre a influência da cultura no seu processo de criação nas máscaras. Tá? E se você gosta desse assunto, se você curte esse assunto, tá? Você pode acessar o link aqui abaixo para ter acesso absolutamente gratuito do meu e-book que eu deixo para vocês aí com várias outras dicas interessantes sobre o meu trabalho de máscaras. A gente se vê numa próxima oportunidade.